Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado do canal. Indo aqui agora para nossa análise, eu vou falar hoje sobre o Ibov, o mini índice, o mini dólar, depois eu vou falar sobre o PTR4, Vale 3, CEMIG 4, BRDT3, CSNA 3, PRIO 3, BBDC 4, BID 11, LET 3 e LWSA 3 são os ativos que eu vou comentar nesta análise. Antes de mais nada, vamos aqui rodar a vinheta. Então, começando aqui a análise, vamos falar aqui primeiramente do Ibov. Ibov, nós temos aqui um dia de queda de 1,26%. E essa queda de 1,26% está basicamente continuando ali o movimento de queda, esse movimento de queda aqui, que tem agora como suporte essa região, que já foi destacada ali na última análise de fechamento 17,670, 669. E abaixo disso a retração de todo o movimento de subida, de todo o movimento aqui de subida. Ó. Na verdade é aqui de baixo, eu vou pegar o gráfico de 2 dias. 2 dias, vamos lá pegar o gráfico que eu já comentei até hoje no radar do mercado. Ontem também comentei sobre isso aqui, retração de 38,2% de todo o movimento de subida, 117.630 pontos praticamente. Outro nível que aí sim é muito mais relevante, esse nível aqui, ó. Que lá atrás era um suporte, aqui virou suporte de novo, aqui já virou resistência, ali por volta dos 616, 300, 116 e 400. Então mais relevante esse nível de suporte. Bateu aqui nesse patamar, gerou sinalização de alta, aumentará a probabilidade de subida, principalmente sinalização de alta onde? No gráfico semanal, porque o gráfico diário está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Ou seja, não está apoiando compra pelo gráfico diário de imediato. O semanal que pode apoiar a entrada ali pela sinalização de fundo ascendente a favor de todo um contexto de alta de prazo maior como é o gráfico mensal. Seguindo para os futuros, no gráfico de 60 minutos, nós temos o mini índice dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, quando ele fez isso aqui, essa tentativa de subida, reverteu para baixo, veio para baixo dessa região aqui, foco maior em buscar operação de venda. E aí nós tivemos aqui toda essa movimentação para baixo, enquanto não gerar algo relevante para cima, como por exemplo no mínimo um fundo no dia 60, não vejo muito cenário apoiando compra. Olhando para o gráfico de 10 minutos, o que apoiaria um pouco mais compra? É esse W aqui, voltar aqui para cima e melhor ainda se passar a geração de alta já acima desse patamar aqui, ó. Região por volta ali dos 118,355. No mínimo acima da média, acima desse topo anterior, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, para abrir a operação de compra. Enquanto isso não acontecer, não vejo muito cenário para buscar a operação na ponta compradora. Agora, se abre aqui assim, ó, subindo fraco e gera topo na região desse topo aqui, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. Depois disso, vamos falar do dólar. O dólar no dia de hoje foi lá bater numa zona de resistência, comentado inclusive no radar do mercado aqui nesse patamar. Bateu lá nesse patamar e gerou ali pressão vendedora em cima da média, mais região de fundo anterior, região de resistência. Bateu nessa região e aumentou a probabilidade de ter algo para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de ter uma queda no dólar. Gráfico de 60 minutos. Só para mencionar que o dólar ainda continua dentro de uma característica, apesar da queda de hoje. O dólar continua ainda na característica de queda que eu digo até agora, né? Pode até mudar na última hora de pregão, mas por enquanto está caindo aqui 0,26%. Na última hora de pregão que já está acontecendo. Está faltando uns 30 minutos para fechar aí o mercado hoje para o dólar. Então aqui no dia de hoje, a gente pode ver que é um dia de queda, mas com candle ascendente. Máxima de hoje maior do que a máxima e mínima maiores do que a do candle anterior. E aqui olhando para o gráfico de 60 minutos, se acontecer então dentro ainda desse movimento de subida uma abertura positiva que volte para cima da região ali de 452,5 e gere fundo ascendente ou pivô de alta acima do 452,5, fica mais para se buscar operação na ponta compradora de day trade no dólar. Por outro lado, abre caindo, seguindo aqui para baixo
e proporciona sinalizações de baixa, de venda, de topo descendente para baixo dos 434, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa, tentando pegar um movimento até essa região de suporte aqui na casa dos 401, até a mínima lá do fundo, lá na 386,5. Ações, PTR4, pregão de hoje, estabelecendo aqui um viés mais de baixo, um pivôzinho de baixo, mas o sinal mais relevante para confirmar a tendência de baixa é a perda desse patamar aqui, que inclusive fiz uma análise especial desse papel hoje, é a perda dos R$ 22,77, reforça um pouco mais a chance de queda, mas já tem uma sinalização negativa no pregão de hoje, um fechamento aí, preço já abaixo das médias, fechamento para baixo do fundo anterior, então o viés é mais de baixa no curto prazo para Petro, inclusive perdendo a mínima ascendente do gráfico semanal. Seria outra possibilidade de saída, dessa operação de PTR4 pelo gráfico semanal, pensando ali na operação de position trade. Então não vejo no momento, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário, um cenário que apoie buscar a operação na ponta compradora. Aguardaria realmente uma reversão para a entrada aqui mais para cima da região dos R$ 24,00. Vale 3 no dia de hoje, superação da máxima no candle anterior, gerando aí um fundo ascendente, é uma das possibilidades de entrada, mas a correção para mim foi uma correção curta, considerando todo o movimento de subida do gráfico semanal. E nem sequer chegou a testar ali a média. Enfim, pode até gerar algo relevante para cima, mas eu não vejo uma alternativa de entrada em cima desse papel agora que atenda mais aos meus critérios aí de compra. Para quem já abriu uma compra hoje na superação da máxima desse candle aqui, coloca o stop abaixo dessa mínima, que seria uma alternativa de stop em R$ 108,25. A ação segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Eu estava interessado em ter algo maior aqui, ou seja, ter mais 1 a 2 candles aqui para buscar uma compra nesse papel, mas não aconteceu. Resistência imediata para Vale 3 em 111,95 até a máxima histórica em 112,95. Próxima ação para falar aqui que eu já tinha selecionado, vamos aqui falar de CEMIG 4, posição comprada, caiu hoje 1,24%, o stop que está aqui tende a subir para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o stop ficando ali nos R$ 11,94, lembrando, é um stop de proteção de lucro na CEMIG 4. O outro ativo, BRDT3, seguimos também na posição comprada na ação. O stop que estava aqui também tende a subir para baixo dessa mínima. Dalton, mas não pode perder a mínima e depois voltar a subir? Pode, mas se fizer isso, de repente gera uma oportunidade de compra logo na sequência. Se fizer isso, gera uma oportunidade de compra na sequência. Caso ela fique aqui ainda, vem aqui, aí sobe, fica aqui de lado e gera algum sinal de alta ali, testando até a média móvel 3 períodos, mais interessante para buscar a operação de compra no papel. Mas por enquanto, a alternativa aqui seria um stop ainda mais curto na casa dos R$ 22,52 para o próximo pregão. CSNA3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente no rompimento da máxima aqui do candle anterior, ou seja, já tinha superado aqui os R$ 49,00, entrada em cima desse papel e colocando aqui na tela para vocês a entrada da CSNA3. Entrada da CSNA3 por volta dos 49,04, é a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo. Stop em R$ 46,92, então fica um pouquinho abaixo aí da mínima do pregão anterior, 46,93, então fica aqui em 46,92. Objetivo em 53,28, risco de 4,32%, que é o tamanho do stop da operação, alocando 11% do capital total, porque é um ativo com volatilidade maior. Fechou aqui em alta de 0,67%, mas abaixo do nosso preço de entrada. Segue válida a entrada no papel. Se voltar a romper então esses R$ 49,00, melhor ainda para fazer essa entrada, tentando pegar o próximo movimento de subida após o teste da média e uma sinalização de fundo acima da região de fundo anterior e com a correção um pouquinho maior na questão também do tempo aqui no gráfico diário da ação. Prio 3, alta boa no pregão de hoje de 3,7%. A ação volta ali levemente para cima dessa região, que é uma região para mim de resistência, um ponto de avaliação de força por parte de compradores e vendedores, volta para cima da média. Dá para dizer assim, estabeleceu até um Wzinho, uma retomada da tendência de alta de curto prazo. De maneira geral, o que mais me interessaria para se buscar alguma entrada aqui, olhando para o G60, seria isso aqui. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos.
ela está vindo, está voltando aqui, ó, dá um zoom menos, então ela está retornando para esse patamar. Se ela voltar aqui mais próximo possível da média, gerar ali um sinal de fundo ascendente, possibilidade de arriscar a compra pelo gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico diário, me interessaria um pouco mais a entrada através de fundo ascendente acima dessa região. Que região é essa? Da máxima desse topo, 94,29, de 94,40 a 94,29. Enfim, essa região aqui é o que seria interessante funcionar como um patamar de suporte, de piso, para sinalização de alta acima dessa região, inclusive até pelo gráfico de 60 minutos. Então são as duas formas de se buscar alguma entrada nesse papel. Para quem já entrou comprando, tem a possibilidade de jogar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi um candle que gerou um rompimento aqui num topinho anterior. BBDC4, pancada para baixo. Tinha ido bem aqui no pregão passado, mas gerou uma pancada para baixo para quem estava comprado. O stop primeiramente nessa perda de mínimo. Se quiser um stop mais bem protegido, ser abaixo de um fundo mesmo, um suporte, lá nos R$ 23,50 ou R$ 23,49. Baita engolfo de baixa. Tendência de alta? É de alta, mas está uma tendência enrolada aqui em BBDC4. Só observar os movimentos, a característica dos movimentos. Ó. Rompe ali, volta para baixo, rompe de novo, não dá sequência, rompe de novo, não dá sequência. Então não está tão forte assim ainda não. E o semanal, o movimento que está aqui mais arrastado para cima, respeitando por enquanto essa zona de resistência que vai de R$ 24,33 a R$ 24,95. Por enquanto, entrada em BBDC4, por enquanto não vejo entrada ainda na ação na ponta compradora, a não ser que, falando de swing trade, a não ser que faça algo assim e gere um pivô de alta. BID11 também deu uma pancadaça hoje para baixo, 7,7%. A tendência ainda não foi alterada, a tendência é uma tendência de alta, mas a queda reforça uma chance de poder ter algo mais para baixo, que faz algum sentido. No ativo gera um movimento longo para cima, de várias semanas aqui, então aumenta a chance de ter ou movimento para cá ou movimento lateral. Mas o fato é, olhando aqui, o último movimento de subida do gráfico diário está aqui, ó. A retração que está acontecendo está próximo de 50%. O ideal, como o movimento lá do semanal é muito longo para cima, o ideal é que aconteça uma retração de 50% ou mais aqui para gerar alguma entrada de fundo ainda ascendente no gráfico diário dessa ação. Encaixaria ainda uma compra de fundo ascendente? Encaixaria. Melhor ainda se essa compra de fundo ascendente, a sinalização de alta for ainda para cima da região dos R$200, ou seja, acima de um patamar por aqui assim, ó. Vem aqui, pode até testar esse patamar e gera sinalização de alta, possibilidade de arriscar a operação de compra de fundo ascendente em BID11. ELET 3. Pregão de hoje, queda também acentuada, 4,24% de queda nessa ação. Vinha com um movimento de alta bem travado para cima. Quando falo travado, é dificuldade de gerar um movimento um pouco mais limpo. Vinha perdendo, perde a mínima, tenta subir, não consegue ganhar muita força. E gera um sinal negativo agora, porque volta a fechar abaixo da média, volta a fechar abaixo de um topo anterior. Então, um sinal de enfraquecimento da tendência. Se a gente pegar os movimentos mais amplos, a tendência está basicamente com o fundo aqui e isso aqui. Mas quando volta a fechar abaixo da média, um dos pontos, assim, primeiro de saída é perda da mínima desse candle. Já seria saída de uma compra de swing trade. Segunda forma de saída, fechou abaixo da média móvel 3 períodos, gerou nova mínima, forma também de saída. Última forma, que é para uma operação de prazo maior, stop abaixo do fundo anterior, lá na casa dos R$ 32,90. Mas nesse momento ainda não entraria comprando essa ação, apesar da queda do pregão de hoje, a ação inclusive perdendo a mínima da semana passada. Local Web, LWSA3, ação, colocando aqui a questão do ajuste, a ação vinha numa tendência aqui de alta, patinando, aí depois patinou e volta para baixo, lateralizou aqui, ó, e volta para baixo dessa região aqui. Seria interessante que permanecesse acima e proporcionasse o quê? Um fundo ascendente. Então, nesse momento, para entrar comprando esse papel, uma das alternativas seria um candle de força fechando para cima da média, para cima dos R$ 28,00 preferencialmente. Ou olhar mais para outro nível de suporte, que está aqui mais abaixo, superar a máxima do candle anterior no nível de suporte, já sem uma tendência meio que apoiando, porque aqui podemos dizer facilmente que aqui a tendência já é uma tendência de baixo pela formação de topo duplo, e a confirmação desse topo duplo aqui com fechamento abaixo desse patamar, criando uma expectativa um pouco mais para baixo nessa ação. Podemos até colocar aqui a projeção de queda
lá na faixa dos 25,43, que olha só como coincide aqui, ó, tanto nesse fundo quanto nesse patamar. Então bateu aqui nesse ponto, que é uma projeção de queda, gerou alguma sinalização de alta, sendo um perfil mais arrojado, traz a possibilidade de arriscar uma compra tentando pegar um retorno do preço para a região dos 27,50. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento. Desejo a todos aí um ótimo final aí de dia. Nos veremos novamente nesta quarta-feira, após aí, no início do pregão, aí, seja no giro de abertura, giro dos futuros que eu coloco aqui das 9 para as 10 horas da manhã, e logo ali também na abertura do pregão tem um giro de abertura, radar do mercado, enfim, nos encontraremos no próximo pregão. Ótima noite e até pregão desta quarta-feira.